Olá, alunos! Hoje a gente vai ver algumas questões de estatística. Começando aqui com essa primeira. Ela diz: restaurantes geralmente se deparam com o problema de definir a quantidade de alimentos a serem preparados para cada dia. Diante desse problema, o gerente de um restaurante anotou as quantidades de clientes que almoçaram em seu restaurante durante os 10 primeiros dias do mês e registrou esses dados, obtendo este gráfico. Aqui tem um gráfico, embora os números estejam pequenos, mas eu vou aqui, ó. Esse aqui é 80, 90, 94, 100, 94, 100, 92, 94, 80 e 86. Reavivando aqui os números. Bom, ele considerou a moda da distribuição das quantidades de clientes que almoçaram em seu restaurante nesses 10 primeiros dias do mês como uma boa medida para dimensionar a quantidade de alimentos a serem preparados diariamente. Aí, o valor da moda dessa distribuição o valor da moda é o valor mais fácil de ser, como se diz, identificado, porque a moda, numa distribuição como essa, ó, de dados unitários, é o valor que mais se repete. Então, observando aqui, ó, vocês vão ver que 94 tem uma, duas, três vezes, e é o que tem mais. Então, a moda aqui, ó, 94, letra D. Pronto, vamos para o próximo. Bom, a amplitude. A amplitude é uma medida estatística que detecta a variabilidade dos dados de uma amostra. Ela pode ser utilizada como critério de qualidade da produção na indústria de peças, indicando, por exemplo, a necessidade do descarte de um lote defeituoso. Uma fábrica analisou 5 unidades de cada um dos 5 lotes da produção de um tipo de peça, que, por projeto, devem ter comprimento igual a 10 centímetros. As medidas em centímetros dessas unidades estão distribuídas a seguir. Aí aqui tem o lote com cada uma das medidas, lote 1, lote 2, lote 3, lote 4 e lote 5. E foi determinado o descarte do lote que apresentasse a maior amplitude. De acordo com o critério adotado, a fábrica descartará qual desses lotes. Bom, é só lembrar que a amplitude num conjunto de dados é a diferença entre o maior e o menor dado, certo? Desse lote. Então, no lote 1, a gente observa aqui, ó, 9,80, 10,30, 10,30, 10,30 e 10,30. Então, o maior é 10,30, o menor é 9,80. Você tem 10,30 menos 9,80, você vai ter a amplitude. 0, 13 menos 8, 5, 0,50. O lote 2, aqui o lote 1. Lote 2. Mesma coisa, identifica o maior e o menor valor. 10,60, 10,60, 10,58, 10,55 é o menor, 10,60 é o maior. 10,60 menos 10,55. Aqui, ó. Essa é a diferença, certo? Observe que já é menor do que essa. O lote 3. No lote 3, mesma coisa, identifica o maior e o menor valor. 9,80, 9,80, 10, 10, 10,20 é o maior, 9,80 o menor. Fazendo a conta, não é? Ó, esse aqui ainda é o que tem a maior amplitude. E lote 4. Lote 4, 9,90, 9,90, 10,20, 10,20, né? 10,20, 10,20. Então, 10,20 é o maior, 9,90 é o menor. A diferença, 0,30, 0,30 centímetros. 0,3, que a gente pode até tirar esses zeros. E o lote 5,
a gente vai identificar 9,30, 9,30, 9,50, 9,50, 9,50. O maior é 9,50, o menor é 9,30. 0, 5 menos 3, 2. Bom, observando, dá para ver que o lote 1 ó, é o que apresenta a maior amplitude. Então, esse é o que deve ser descartado. Letra A, lote 1. Vamos à próxima questão. Próxima questão tem: a nota final de um estudante em uma disciplina é dada pela mediana das notas de suas 4 provas. 5 estudantes dessa disciplina obtiveram as notas apresentadas no quadro, que é esse quadro aqui que vocês estão vendo. O professor dessa disciplina pediu a cada estudante que calculasse a sua nota final e lhe apresentasse o resultado obtido. Os resultados informados pelos estudantes foram: está aqui, cada um com seu resultado, ó. E ele quer saber qual ou quais estudantes acertou ou acertaram a sua nota final. As notas aqui, ó, como ele diz que a nota final do estudante é dada pela mediana. A mediana, nesse caso aqui, ó, de dados unitários, é aquele dado que se encontra na posição central, mas depois de organizados os dados. Depois que você organiza, se a quantidade for ímpar, é o que está na posição central. Se for par, é a média aritmética dos dois que estão na posição central. Observe que aqui, ó, 85, 45, 90, 45. Se a gente organizar, vai ficar 45, 45, ó, botando na ordem crescente, 85 e 90. Então, a nota do estudante 1 seria esses dois, não é? A média desses dois, 45 mais 85, que dá 130, dividido por 2, seria 65. Observe que o estudante 1 colocou que a nota dele é 77, ó. Não está correto. O estudante 2, colocando na ordem, ele tem 80, 70, 70, 75. Colocando na ordem, seria os dois de 70, logo depois 75 e 80. 70, 70, 75 e 80. Então, a média dele, ó, é a média aritmética de 70 e 75. Ou seja, 70 mais 75 dá 145. Quando você divide por 2, dá 72,5. Então, ele apresentou como nota, ó, 70. Então, ele também não acertou a nota dele. O estudante 3, ele tem 3 de 75 e 1 de 55. Ora, então 55 vai ser a primeira, as outras vão ser 75, ele vai ter 2 de 75 nas posições centrais. Então, a média dele é 75. Aqui ele diz que é 70. Aqui, ó, tem 2 de 35, que são as menores, e aí depois uma de 85 e uma de 90. Então, você teria 35, 35, 85 e 90. Seria 35 e 85, as duas centrais. Que a soma dá 120, dividido por 2, 60. Então, o estudante 4, ó, acertou a média dele. Como aqui nas alternativas só tem essa aqui, ó, letra E, que fala que o estudante 4 acertou, então essa deve ser a alternativa correta, que quer dizer que o 5 também acertou. Observe que no 5, ó, a menor é 60, aí tem 2 de 70 e a última é de 75, aqui já está até na ordem, as duas centrais é 70, então a média dele é 70, conforme ele diz. Então, os que acertaram foram o 4 e o 5. Letra E. Vamos ao próximo. Descargas atmosféricas, objetos estranhos e quedas de árvore, entre outros motivos, podem gerar interrupções na rede elétrica. Em certo município, um levantamento realizado pela Companhia de Fornecimento de Energia relacionou, durante 30 dias,
o número de interrupções na rede elétrica, com o número de dias em que elas ocorreram. Conforme a tabela aqui, ó, 0 interrupções. Em 5 dias não tiveram interrupções nenhumas. Uma interrupção de energia em 6 dias ocorreram. 2 interrupções de energia ocorreu em 6 dias. E está aqui o resto da tabela. 3 interrupções em 10 dias, 4 interrupções ocorreram em 3 dias. Total de 30 dias, que foi o que foi observado, né, durante 30 dias. Ele diz, a moda e a média diária do número de interrupções são respectivamente iguais à média diária. Ou seja, a moda é o mais fácil, porque a moda é aquele valor que se repete mais. Então, como é a moda das interrupções, ó, aqui, ó, 3 interrupções ocorreram 10 vezes. Então, a moda é 3. A moda é aquele que ocorre mais, ou que tiver em maior quantidade. Então, a gente já tem, ó, que é a letra A, B ou C. Falta a média. A média diária é a média aritmética. Que nesse caso aqui seria, ó, 5 vezes 0, mais 6 vezes 1, mais 6 vezes 2, mais 10 vezes 3, mais 3 vezes 4. Isso dividido pelo total de ocorrências, no caso de observações, que é 30. Certo? No caso aqui, 30. 5 vezes 0 é 0, esse aqui vai desaparecer. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12. 10 vezes 3, 30. E 3 vezes 4, 12. Então, você tem, ó, 12 mais 12, 24. 24 mais 6, tá? 30. 30 mais 30, 60. 60 dividido por 30 é a mesma coisa que 6 por 3, dá 2. Então, letra A, moda 3 e média 2, certo? Letra A. Observe que como aqui tem a palavra respectivamente, tem que vir nessa ordem ainda. Ó. Tem que ser primeiro a moda e depois a média. Se tivesse uma questão aqui com 2 e 3, não estaria certo. O certo é 3, que é a moda, e 2, que é a média aritmética. Vamos para a próxima questão. Bom, essa daqui, ó, ela diz assim: diabetes mellitus é uma doença crônica, caracterizada pelo aumento de glicose no sangue. O sistema de cadastramento e acompanhamento de hipertensos e diabéticos destina-se ao cadastramento e acompanhamento de portadores de hipertensão arterial e ou diabetes mellitus, atendidos na rede ambulatorial do Sistema Único de Saúde. A tabela mostra o número de pessoas portadoras de diabetes mellitus tipo 2, que é essa tabela aqui. Tipo 2, no caso, a forma mais grave da doença, distribuído pelas macro-regiões de saúde de Minas Gerais em 2012. Que é essa tabela aqui, com as macro-regiões e o número de portadores de diabetes. Aqui tem a fonte, está disponível no site da internet, ou seja, são dados reais. E ele pergunta a mediana do número de portadores de diabetes mellitus tipo 2 nas macro-regiões de saúde de Minas Gerais como ele quer a mediana, não é isso? A mediana a gente já viu que se for uma quantidade ímpar de dados, é o dado que está na posição central. Observa que a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dados. Então, ó, você tira 1, fica 12, 12 dividido por 2, 6. Aí acrescenta 1 de novo, é o sétimo, é da sétima posição. Vai ter 6 de um lado, 6 do outro lado, faz os 12. O sétimo dado é que é a mediana. Mas isso depois de quê? Depois dos dados organizados, ou na ordem crescente ou decrescente. Se a gente observar, ó, que eu vou colocar o 36, ó, é o menor deles, seria o primeiro. 37, cadê eu? Que eu vi um de 37 aqui. Não vi não, mas tem 39, é o segundo,
não é isso? Os primeiros vão ser esses que só tem 2 algarismos, né? Que são os números menores. Então, a gente procura logo aqui nesses de 2 algarismos. 36 o primeiro, 39 o segundo, tem o 45, 47, então terceiro, quarto. Aí o quinto dado seria 86, deixa eu ver se tem outro. Não, só tem esse agora. Então, esse aqui é o quinto, 86. Agora, para os de 3 dígitos. Os que tiver um na frente, ó, é que são os próximos, 100 e alguma coisa, né? Ó, tem 128, 153, 110, que até agora é o menor, não é? Ó, 110 é o sexto. O próximo vai ser a nossa mediana, porque a gente já viu aqui, ó, que a mediana é o dado que está na 7ª posição. Então, depois do de 110, quem seria na ordem? 110, 128, não é isso? Ó? 128. Seria o sétimo, da 7ª posição. A partir daqui já vão estar depois. Então, o dado que está na 7ª posição, que é a nossa mediana, é 128. Então, letra C aqui. Bom, eu espero que vocês tenham entendido. Na nossa próxima aula, a gente comenta mais algumas questões do Enem. Tenham uma boa tarde a todos e bons estudos.